Normalizam a violência, a coerência some. Já não sabem se são homens ou são ratos. Dominados por aquilo que consomem, acreditam mais nas fake news do que nos próprios fatos. Uma luz brilhou por cima das nuvens. Tempestade era rotina, mas o céu se abriu. Fala galera! Hoje, aqui no The Trip, Rodrigo e eu falaremos um pouquinho sobre teorias conspiratórias e como elas ainda conseguem ganhar espaço e adesão mesmo diante todo o arcabouço teórico que demonstram que elas são mentirosas e delirantes. E dentre a multiplicidade de teorias da conspiração existentes, nesse episódio a gente vai focar em uma teoria que está totalmente atrelada ao nosso atual contexto, a de que vacinas não são confiáveis, ainda mais se elas vierem da China. É nesse terreno obscuro e negacionista, impulsionado aqui no Brasil pelo astrólogo e ideólogo do atual governo, que a gente vai adentrar. E no final desse episódio, vocês vão ouvir a opinião do nosso amigo Flávio Ranucci sobre a obrigatoriedade da vacinação. Para quem está chegando agora, o Flávio é o cara que escreve as poesias que geralmente lemos ao final de cada episódio. E além de poeta, ele é professor de ciências e biologia. Munido de seu conhecimento, ele vai apresentar argumentos que sustentam suas colocações no que diz respeito ao assunto. Guiados por pessoas sérias, preocupadas em discutir esse assunto e desconstruir essas teorias, a gente vai, com as nossas lanternas, percorrer esse lugar nebuloso, tomado pelas sombras da ignorância e das crenças, em que vivem aqueles que acreditam nas mais insanas teorias da conspiração. Preparem os ouvidos e vamos nessa! The Trip, o podcast para você viajar pelo mágico universo das múltiplas linguagens. Terraplanismo, marxismo cultural, globalismo, enfim. Esses e outros assuntos compõem o arsenal de quem acredita e propaga as mais tresloucadas teorias da conspiração, que vão desde as mais antigas, como a de que vacina faz mal, por exemplo, até as mais recentes, como a tal ideologia de gênero. Como eu disse anteriormente, as teorias conspiratórias não são invenções do mundo contemporâneo. Muito pelo contrário, elas já existem há muito tempo. Mas o curioso e incompreensível dessas teorias é o fato de, mesmo depois de diversos estudos, demonstrarem, por exemplo, que a Terra não é plana e que o aquecimento global não é nenhuma frescura. Enfim, apesar de todo o trabalho realizado por muitos pesquisadores que provam que essas ideias são completamente absurdas, ainda hoje, em pleno 2020, temos um número expressivo de pessoas que acreditam nessas sandices. E pior ainda, ajudam a propagá-las e, atualmente, com a internet, de maneira muito veloz. Um livro que retrata com bastante precisão um dos fenômenos que fez ressurgir muitas dessas teorias malucas é a obra Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota, da equipe que comanda um dos nossos canais favoritos no YouTube, o Meteoro Brasil. Nessa obra, pessoal, cujo título é uma explícita sátira a um livro pertencente ao astrólogo que hoje é considerado por muitos como o guru do governo Bolsonaro, os autores empreendem uma missão: refutar as teorias conspiratórias disseminadas por este senhor brasileiro, que vive na Virgínia, mas que, mesmo longe, vem contribuindo na disseminação de mentiras.
ódio e no aumento da ignorância e estupidez de muitos brasileiros que o seguem nas redes sociais, ou, para piorar, que são seus alunos, uma espécie de cursinho, entre aspas, que ele ministra. No entanto, galera, antes do Meteoro Brasil trazer à tona cada uma das 24 teorias conspiratórias que, no momento, embasam a política e a comunicação no Brasil e irem desconstruindo cada uma delas, os autores nos descrevem quem é esse idiota que compõe o título do livro e, para isso, eles traçam paralelos entre dois tipos, né? É o idiota ancestral e o idiota moderno. Nesse sentido, eles dizem que o idiota ancestral da antiga Atenas era o termo que utilizavam para se referir aos que não se envolviam com as questões da vida pública, que queriam ficar fora do poder e de tudo que a ele se relacionasse. Contudo, o jogo virou, e hoje, no século XXI, os idiotas estão obcecados pela política e, sobre essa questão, eles mencionam o seguinte: é nessa contradição entre o sujeito apartado das questões da vida pública, mas em imensa proporção disposto a atuar diretamente sobre elas, que mora uma explosiva combinação comunicacional. Pois o idiota agora não está sozinho, em grupo, em rede, conectado, ele não quer saber de política, mas participa dela continuamente. No livro, pessoal, eles mencionam que, embora esses idiotas possuam características que os diferenciem entre si, eles também apresentam traços que os assemelham, os quais se dão em função do egoísmo e uma espécie de aversão ao coletivo. Entretanto, hoje, esse idiota contemporâneo possui algo que o idiota da antiguidade não possuía. Obviamente, acesso à internet. E segundo os autores, é exatamente aí, por meio do acesso às mídias sociais, que esse idiota encontra espaço e posição de destaque, e munido de muita imaginação e inventividade, ele passa a criar ou alimentar as teorias conspiratórias que começam a colocar em xeque o conhecimento científico, ou seja, os fatos. E sobre essa desqualificação do conhecimento científico, que é nitidamente fruto de uma teoria conspiratória que serve de mola propulsora para outras tantas, o tempo da pós-verdade é solo fértil para alimentar cada uma dessas bobagens. Baseados na definição criada em 2016 e registrada no dicionário Oxford, os autores nos esclarecem que pós-verdade é um termo que relata ou denota circunstâncias em que os fatos objetivos têm menos influência na opinião pública que apelos e crenças pessoais. E aí, minha gente, nesse mundo de pós-verdade, todos aqueles que de alguma forma tenham algum tipo de relação com o conhecimento científico, como cientistas e professores, por exemplo, passam a ser considerados os vilões, uma vez que os adeptos dessas teorias acreditam que esses profissionais utilizam espaços como escolas e universidades com um objetivo bem definido: doutrinar as pessoas e dominar o mundo. A lógica que essa galera utiliza é simples. A partir do momento em que eles invalidam a ciência e os seus métodos, toda e qualquer tentativa dos cientistas de desmentir as teorias conspiratórias também passa a ser invalidada. E aí é exatamente nesse lugar que reside o grande dilema das teorias conspiratórias. Porque, segundo a galera do Meteoro, essas teorias se baseiam na fé e não em evidências. E por conta disso, refutá-las torna-se uma tarefa bastante complicada. Porque quem acredita veemente nessas teorias não se importa com fatos e argumentos sérios que os validem como verdade. Esse pessoal só acredita no que lhes agrada,
no que eles julgam ser mais interessante e conveniente acreditar. Movidos por uma fé cega, eles se agarram às suas crenças, defendendo-as com unhas, dentes e muita convicção. E nessa direção, pessoal, o jornalista Ricardo Abramovay, em uma matéria intitulada Como Crescem as Teorias da Conspiração, complementa os dizeres do Meteoro Brasil com a seguinte colocação: a confiança numa explicação simples, que identifica claramente quem provoca o desconforto em que o indivíduo se encontra, devolve-lhe um sentimento de controle, que deriva não da melhoria real de uma situação, mas da certeza de que ele sabe a razão do que lhe acontece. E mais do que isso, sabe quem ele deve combater para enfrentar seus problemas. Os momentos de crise e pandemias são propícios à difusão da mentalidade conspiratória, que consiste na crença generalizada de que há poderes secretos que comandam o mundo e que dirigem suas instituições básicas. Galera, já há alguns anos as teorias conspiratórias vêm ganhando cada vez mais força aqui no Brasil, mas sobretudo agora em 2020, durante a pandemia, elas encontraram um espaço propício para crescer e se alastrar. E nesse ambiente de medo, polarização e desinformação, elas vêm conquistando a simpatia daqueles que não querem viver de incertezas e dúvidas, pois o desejo dessas pessoas é estar cercado de uma teoria que eles consideram como incontestável, como a resposta para os seus questionamentos. E aí, é nesse lugar bastante aconchegante, repleto de convicções, certezas, que essas teorias insanas reinam, onde elas constroem seu império, recrutando soldados para defendê-las, custe o que custar. E é claro que, como ainda estamos em meio a uma pandemia, não tem como deixar de comentar sobre as teorias conspiratórias que demonizam a vacinação. Segundo o livro que já mencionamos no início, atualmente, o movimento anti-vacina se capilariza e dissemina diversas versões sobre o tema. Algumas dessas teorias espalhadas pelo universo internetico dizem que as vacinas podem fazer parte de um plano de dominação global dos Illuminati. Por outro lado, o guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, publicou vários vídeos e tweets dizendo que as vacinas podem fazer as pessoas enlouquecerem. E a gente não pode deixar de mencionar o pesquisador Andrew Wakefield, que em fevereiro de 1998 assinou uma pesquisa publicada na conhecida revista Lancet, em que ele apresentava um veículo entre a vacina tríplice viral e o autismo. E foi aí, galera, que muito provavelmente começou a desconfiança sobre os benefícios da vacinação. Esse assunto teve a maior repercussão, e aí, alguns anos depois, a casa caiu para o Wakefield, porque as autoridades na Inglaterra descobriram que ele havia oferecido 5 libras para cada criança que concordasse em fornecer amostras de sangue para ele. E olha que loucura! Ele se aproveitou da festa de aniversário do filho para colher as amostras de sangue das crianças. Olha que maluco! É claro que depois de descobrirem esse esquema bizarro, o Conselho Médico Geral do Reino Unido processou Wakefield e assim ele perdeu sua licença médica em 2010. O Conselho constatou que, como se não bastasse ele se valer de métodos científicos pouco ortodoxos, ocorreu uma manipulação dos resultados da pesquisa, ou seja, ele se ferrou. E sua pesquisa foi taxada como desonesta, enganosa e irresponsável. E vocês podem estar se perguntando, e a revista Lancet? Bom, eles assumiram o erro e se retrataram sobre o ocorrido. Só que aí, infelizmente, o caos já estava instaurado e de nada adiantou a revista assumir o erro e pedir desculpas, porque muita gente preferiu acreditar em Wakefield. Inclusive, uma galera protestou contra a condenação dele. Bom,
E dando um salto para 2020, não dá para ser ainda mais negacionista e negar que vivemos um cenário bem parecido, em que muitos têm por objetivo fazer a caveira das vacinas. E aí, gente? Se em 1998 Wakefield foi responsável por propagar informações falsas a respeito da vacinação, hoje ele tem uma grande aliada, a internet, que serviu como porta-voz das mais tresloucadas teorias conspiratórias, as quais dizem que vacinas são nocivas à saúde. Essa galera é especialista em criar monstros. Acredito, aliás, que as mesmas pessoas que criaram o monstro do comunismo criaram também o monstro da vacinação. De acordo com o artigo A Ciência e a Mídia, a propagação de fake news e sua relação com o movimento anti-vacina no Brasil, os dados divulgados nas investigações realizadas pelo Ministério da Saúde evidenciam mais de 400 fake news sobre vacina. E em função disso, o Ministério da Saúde no seu site resolveu criar uma campanha com o intuito de desmentir essas notícias falsas. Para essa campanha, o que eles fizeram? Eles criaram selos com o título tipo de fake news, os quais eles colocavam em todas as notícias falsas que eles encontravam. E por outro lado, eles também criaram o selo Notícia Verdadeira para cada informação nova que eles postavam. Obviamente, né, informações com fontes seguras e tudo que faz, né, uma notícia ter credibilidade. E aí, como aponta o artigo que eu falei anteriormente, pessoal, os lugares em que o movimento antivacina mais se proliferou foi obviamente no Facebook e no WhatsApp. Segundo os autores, o site do Senado, em 2018, apresentou os seguintes dados. Mais de 15 mil pessoas compartilharam notícias falsas via Facebook e WhatsApp. No entanto, para agravar a situação, não é somente nessas redes sociais que as teorias conspiratórias se espalharam. De acordo com uma reportagem da BBC Brasil, entre os anos de 2018 e 2019, foram identificados vários vídeos veiculados no YouTube, em que brasileiros reproduziam teorias conspiratórias importadas dos Estados Unidos. E aí, galera, nesse sentido, todo esse desserviço prestado por esse pessoal super obstinado no propósito de convencer as pessoas de que vacina é algo danoso, acabam sendo, digamos, a grande pedra no caminho para o combate dessas doenças infecciosas. E aí, de acordo com o artigo Movimento Antivacinação, uma ameaça à humanidade, a vacinação está entre as principais conquistas da humanidade e representa um investimento em saúde com melhor custo-benefício para combater as doenças infecciosas que ameaçaram a humanidade durante séculos. Atualmente, previne cerca de 2 a 3 milhões de óbitos por ano. E se a cobertura vacinal fosse bem sucedida a nível mundial, poderiam ser evitadas mais de 1,5 milhão de mortes. Ainda segundo o artigo, doenças como a varíola foram possíveis de serem erradicadas por meio da vacinação, assim como a eliminação da rubéola nas Américas. Só que, no entanto, galera, em 2018, a doença infecciosa da vez foi o sarampo. E com a ajuda de toda essa desinformação disseminada via redes sociais, as campanhas contra a imunização não conseguiram sustentação. E toda essa conquista que as vacinas representam começaram a descer ladeira abaixo, sendo mais um reflexo do retrocesso que assola esse país. Conforme os dizeres de Javier Salas, que é repórter do jornal El País, os antivacinas não estão calados, e sim mobilizadíssimos, como aconteceu em todas as crises sanitárias anteriores. A pandemia atual é a tempestade perfeita onde se juntam todos os elementos de uma batalha para a qual passaram décadas se preparando. Enquanto as piadas sobre os antivacinas se espalham no Twitter, os próprios divulgam histórias inventadas. Bom, galera, e agora chegou a parte em que Flávio apresenta sua opinião com relação à obrigatoriedade da vacina. Será que ele é contra ou a favor? Bom, chega de suspense e vamos conferir o que ele tem a nos dizer. Olá pessoal, eu sou o Flávio, licenciado em Ciência Biológica. Meus amigos Natália e Rodrigo, um abração para eles. Pediram para eu vir aqui hoje falar com vocês sobre um tema
que vem ganhando ampla discussão, ampla imagem, principalmente nas redes sociais nesses últimos meses, é a vacina. Vim falar com vocês enquanto licenciado em Ciências Biológicas, professor de Ciências de Biologia na rede pública, o porquê vacina tem que ser tratada como uma medida coletiva e não como uma escolha. Vamos lá então. Primeiro ponto que eu tenho para destacar com vocês é a imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é quando pessoas que não podem se vacinar, isso devido a vários fatores, tá? Seja doenças neurológicas, degenerativas, alergia a certos imunizantes. Pessoas que não podem se vacinar estão protegidas contra um determinado vírus que causa uma certa doença. Por quê? Porque existe um bloqueio daquele vírus dentro da população. Ou seja, então, você se negar a tomar vacina não está afetando apenas a sua vida, mas a vida de quem não pode se vacinar também. Um outro ponto que eu tenho para destacar aqui, e agora a gente vai entender o vírus enquanto um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele precisa entrar em uma célula hospedeira para apresentar atividade metabólica, já que ele não tem uma célula própria. No caso dele, é a replicação do material genético, a reprodução, né? Quando uma taxa, vamos lá, de 10% da população se nega a se vacinar, se nega a tomar vacina, a circulação daquele vírus ela está constante ali naquelas pessoas que se negaram a tomar vacina, certo? Dentro daquela população. E aí isso pode afetar aonde? No surgimento de cepas mutantes que apresentem certa tolerância àquela vacina que foi aplicada na maior parte da população. Já que a circulação do vírus, permitir a circulação do vírus é permitir o surgimento de cepas, e a mutação é um evento aleatório que pode acontecer devido a vários fatores também, a probabilidade maior de cepas mutantes daquele vírus resistentes à vacina surgirem dentro da população, ela é evidente, tá? Então, a gente precisa entender a gravidade da questão. Olha só, você não só está afetando a sua vida, a vida de quem não pode tomar vacina, mas a vida de quem tomou vacina também. E agora vamos falar um pouquinho sobre o sarampo, só um pouquinho. Em 2016, o Brasil ele recebeu um certificado da OMS de erradicação, do sarampo. Ou seja, o vírus selvagem ele já não era mais identificado em circulação dentro de território nacional. Entretanto, em 2018, casos de reincidência da doença voltaram a ocorrer, principalmente nos estados de Roraima e Amazonas, tá? O que gerou uma certa desconfiança sobre imigrantes venezuelanos que entraram no país. Depois foi identificado que o vírus ele veio dentro de pessoas, na verdade, por pessoas que desembarcaram do avião, que veio de Israel, provavelmente, tá? Mas isso não vem o caso agora. O fato é que de 2018 para 2019, a gente já tinha mais de 10 mil casos de registro de casos da doença, né? Em várias regiões do país, tá? Surto da doença em várias regiões do país. E 2020 começou com mais de 18 mil casos confirmados da doença, surtos ocorrendo no país inteiro. Isso por quê? Porque ocorreu uma queda da cobertura vacinal contra a doença, cerca de 13% de queda na cobertura vacinal. Pessoas de fora vieram portando o vírus e o vírus encontrou terreno para circular aqui dentro, novamente no país, certo? É isso, gente. Pessoal, eu espero que eu tenha sido claro com vocês. Eu tentei falar numa linguagem bem acessível com vocês, tá? Embora não seja um tema fácil, tentei falar com vocês de uma linguagem bem acessível. A gente precisa tomar muito cuidado
com isso, tá? Principalmente com o que circula nas redes sociais. Isso é um outro vírus, a fake news é um outro vírus que afeta a população, né? Então a gente precisa combater a desinformação. A gente tem um movimento aí que vem ganhando muita força, um movimento antivacina que vem ganhando muita força, e a gente precisa combater isso, né? Um grande abraço para vocês, um grande abraço para Natália e Rodrigo, que vem fazendo um trabalho maravilhoso com esse podcast. Tamo junto. Pô, Flávio, muito obrigada mais uma vez por vir aqui ao The Trip e contribuir com informações tão relevantes de serem discutidas. Valeu demais, amigo! Bom, galera, é o seguinte, a gente gostaria de pedir a ajuda de vocês, para que cada um clicasse no primeiro link que a gente deixou nas descrições. Seguinte, esse link vai levar vocês a uma espécie de petição online que o grupo Sleeping Giants criou para pressionar plataformas como PayPal e PagSeguro para interromperem a venda dos cursinhos do Olavo de Carvalho, que atualmente, como a gente já disse, né, é um dos maiores propagadores de teorias conspiratórias e notícias falsas que a gente tem, né, nesse universo internético, digamos assim. A PayPal já atendeu ao pedido, porém a PagSeguro ainda insiste com essa questão. E assim, gente, o Sleeping Giants é um movimento que expõe as empresas que financiam sites de extrema-direita e notícias falsas por meio de anúncios na internet. Então, assim, se você quer contribuir com essa causa, clica lá no link e ajude a desmonetizar esse picareta que é mestre em ofender as pessoas e é doutor em disseminar o ódio e a desinformação aqui na internet. Gente, muito obrigada. Agradeço imensamente aí a atenção de todos vocês. Um beijo, se cuidem e fiquem aí então com a conclusão do Rodrigo. Beijão. Flávio, muito obrigado por contribuir mais uma vez com o nosso podcast. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Seja contribuindo com os seus poemas, seja contribuindo com o seu conhecimento acadêmico. Bom, pessoal, hoje a gente não finaliza com um poema do Flávio, porque em algum dia desse mês a gente vai publicar um podcast em que faremos a leitura de uma crônica que ele criou sobre o assunto que trouxemos para vocês hoje nesse episódio. Venham conferir, porque essa crônica está incrível. Ah, e antes de finalizar, a gente deixa uma pergunta. Você é a favor ou contra a obrigatoriedade da vacinação, sobretudo nesse período de pandemia? Queremos muito saber a sua opinião, hein? Muito obrigado por ter acompanhado a gente até o final desse trajeto. Um beijo e um abraço para todos. Não tá só no hino, talvez seja o nosso destino ser fortes, lutar de verdade por dignidade, por mais independência e menos mortes. Quem nos divide é pra nos dominar, e o mapa da mina pra quem nos domina é a gente que dá pra nos derrubar, igual dominó, da maneira mais fácil, criando um espaço entre as peças que unidas seriam espessas, mas eles nos querem batendo cabeças, gritando palavras de ordem. Cada um de nós, eu disse, em cada um de nós tem um gigante dormindo, e quem nos divide não quer que os gigantes acordem. Sussurrando palavras de união, desarmando granadas no nosso peito. Você escutou The Trip, o podcast que te faz viajar pelo mágico universo das músicas linguagens.